e volta, tem oportunidade de reencarnar para corrigir outras imperfeições que não foram detectadas. Por quê? Fala-se muito, os espíritos falam muito no orgulho e no egoísmo. São as duas que a gente tem que trabalhar para que a gente possa ter a prática da caridade, né? A gente amar verdadeiramente o próximo, a gente tem que, pelo menos, combater as duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. É através daí que você tem os preconceitos são concebidos. As subdivisões dentro dessas duas chagas. Egoísmo. Então a gente tem que primeiro tratar, mas tem outras imperfeições que a gente já traz de vidas passadas, né? São aquelas mais tendências que a gente já traz e que a gente vai corrigindo, vai tentando mudar. Não é fácil, né? E tem ali o psicólogo que a gente eu acompanho ele pelo Instagram, eu esqueci o nome dele. Ele tem um programa que diz vai para dentro, vai para dentro, né? Para dentro. Vai para dentro. Eu esqueci o nome dele, ele é um psicólogo. Ele estava morando em Londres, a gente acompanha ele pelo Instagram, e ele tem esse jargãozinho. Esse jargão, não, ele tem um perfil. Que o nome do perfil ele tem um assunto que ele trata que chama Vai para Dentro, que tem vários capítulos, né? Vários, que ele vai tratando isso aí. E aí eu comecei a acompanhar, a seguir esse Reiki, esqueci o nome dele agora. E aí, quando ele disse vai para dentro, e eu fui para dentro, eu não gostei. Se encontrou. Do que eu achei lá dentro. Mas eu tenho que ir, a gente tem que ir para dentro. Exatamente. Né? E o fato de você se reconhecer imperfeito, não quer dizer que você vai mudar do dia para a noite, não. A primeira coisa é se aceitar, né? Aceitar e tentar mudar. É importante isso aí, que a marcha do progresso depende dessa mudança. Perfeito. Né? Perfeito, e você colocou aí, Jéssica falava também gostei de sua fala, Ronaldo, muito bem pontuada aí. Você entrou na justiça divina e trouxe todo esse contexto da introspecção, do autoconhecimento. Délix está dizendo aqui, cidade de Castro Alves, né? Até assim, antes de julgar o outro, temos que nos julgar. Eis a questão que muitos... É uma questão muito difícil para o ser humano. Exatamente. E sabe por que é isso, Délix? Eu estava ouvindo a nossa amiga Ruth Brasil falando, é uma coisa que até a gente já sabe, mas que a gente observa o quanto a gente tem que caminhar, continuar caminhando nesse processo de autoeducação. Quando ela fala, Jéssica, que nós somos espíritos da terceira ordem. E ele diz que se a gente tiver, qualquer um que tiver uma dessas chagas aí, se você tem raiva, você tem medo, você tem orgulho, você conserva a mágoa, você é um espírito de terceira ordem. Então, que atire a primeira pedra. Mas o fato de estarmos nessa condição não quer dizer que vamos aguardar porque é ser paciente, é uma encarnação e outra, eu vou melhorar. Não. O processo de melhoramento é aqui e agora. É no dormir, ao acordar, né? Nos contatos que você tem com o mundo espiritual, aproveita as lições que lhe chegam no mundo espiritual, tenta aplicá-las, ser uma pessoa melhor. E aqui eu vou dar um conselho. Aqui. Não gosto muito de dar conselho, mas vou fazer uma observação. O melhor momento para você tomar suas atitudes, suas ações, é quando você acorda, que você ainda vem impregnado, essencialmente, de vontade, de coisas boas. Observe se quando você acorda, peraí, que agora eu vou olhar o sol, eu vou fazer isso, o meu planejamento de hoje é isso. Então aproveita esse momento para fazer uma reflexão e as tomadas de decisões nesse momento. Porque quando a gente vai dormir, muitas vezes a gente já vem com o dia carregado de pensamentos, às vezes funestos,
desagradáveis e a gente vai dormir com raiva e fica mais difícil da gente tomar ações. Então, aproveita essa impregnação e observa cada coisa que chega. Um grande abraço aqui a você da rede SDP TV, que nos acompanha através do programa Conhecer aqui. Nós estamos através do Instagram e a nossa retransmissão é aqui com você em todas as partes do mundo, aí a gente falando sobre doutrina espírita. Gente, mas tem um outro tópico, são 19 horas e 10 minutos. Eu estou aqui com o espelhamento, mas agora já peguei o macete. 19 horas e 10 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil, programa Conhecer. Eu gostaria de... Deixa eu passar para Ronaldo ali. Eu gostaria de falar do psicólogo, eu não me lembrei o nome. Fica à vontade. E aí é Marlon Reikdal. Ele tem um canal no YouTube chamado Psicólogo Marlon Reikdal. Uhum. E tem uma série que essa série vai para dentro. Ele tem, assim, acho que ele já está no... Quantos episódios aqui? 30 episódios. Eita! Cada um com 1 hora, mais ou menos. Então é muita coisa. E é muito interessante. Quem tiver oportunidade, gosta dessa abordagem psicológica. Marlon Reikdal. Marlon Reikdal. Reikdal. Perfeito. Reiki com K, Reikdal. Valeu, Ronaldo. Obrigado aí pela... Você que é psicólogo, dá uma olhadinha no Marlon. Obrigado aí, Ronaldo, pela contribuição. Gente, aí tem um detalhe. Às 19 horas e 11 minutos, a gente vai entrar aqui para poder passar para a questão 760. E tem pessoas que acham que é 8 ou 80. Eu falei 760 e tem pessoas que acham que é 880. Tem pessoas que dizem que uma maneira de você resolver o problema da violência é instituição da pena de morte. Olha só. Às vezes não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Isso é uma canção, né? Eu vou, às vezes, à igreja, pedir a Deus pela vida do outro, ajudar os que estão desabrigados nas enchentes, nos terremotos, etc. E aí eu falo da valorização da vida. Você é a favor da vida? Lógico que sou. Responde a maioria das pessoas. Sim, eu sou. Mas quando eu não consigo lidar com o indivíduo, já que a gente falava, né, Jéssica, daquele que destoa da nossa forma de pensar e de agir, e aquele que está à margem da sociedade, e esse Fernando Mendes, Brigadeiro Frita sempre contribuindo com a gente. Não adianta ir à igreja rezar, fazer tudo errado. Exatamente, Fernando Mendes. Então, é aquele que a gente ouviu aqui uma vez. Exatamente, que a gente trouxe inclusive um programa nessa canção. Foi. Então o que é que acontece, gente? Eu sou a favor da vida, essencialmente, sou. No livro eu sou a favor da vida. Eu leio a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento, trago passagens. E quando eu me deparo com um indivíduo que destoa dessa forma, pensamento, desse pensamento que eu trago, de comunhão, etc. Aquele jogador que eu falava do Baba. Quando eu me deparo com aquele que rompe as barreiras da sociedade, que estão à margem de educação, de comportamento e de tudo, eu opto por tirá-lo de cena através da pena de morte. Veio o Espiritismo e fala que eu não o tirei de cena. Eu tirei o corpo físico desse indivíduo. Mas a quantidade de energia que eu emano para ele e para mim mesmo e para o universo, quando eu tento quebrar os desígnios divinos do direito à vida, eu posso estar trazendo para mim
para aquilo que eu não consigo conviver numa encarnação, para diversas e diversas encarnações. O que a gente vai chamar de algoz. Mata esse indivíduo, tira ele da sociedade que ele está incomodando. Você vai tirar realmente o corpo físico. Mas o espírito, gente, continua. Mas, Jéssica, você veio, acho que você veio e ia falar, mas eu vou jogar para você, que eu sei que você quer falar. Não, eu ia falar isso, que a gente, ao invés do problema, né, já que, né, que a gente vai pensar assim, é um problema, ao invés desse problema diminuir ou sumir, ele pode agravar. Exatamente. Porque esse indivíduo, junto com outros tantos que estão na crosta, né, do nosso planeta, vai cada vez mais emitir mais energias negativas, de violência, de tudo. Aquilo não vai se destruir. Isso. Né? A gente não pode destruir uma criação divina nunca. Nossa! Senão não existia só um Deus. Éramos deuses, né, nessa concepção, né? De dar e tirar a vida. E aí eu peço ao Ronaldo, se você tiver com a 760, Ronaldo, aberta aí, para a gente entender 760. A pena de morte, 760. Você puder ler um pouco alto para poder chegar aqui no nosso Instagram. Ok, vamos lá. A questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E os espíritos respondem: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Ótimo. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Olha que coisa, gente. Olha, tem um comentário de Kardec para essa questão. Ah, então comente logo para poder a gente falar. Pode comentar, vai. Kardec. Quanto é bonito. Comenta. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna que não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Ele está falando, isso aqui, ele fez esse comentário em 1850 alguma coisa. Né, que 1857 ele mesmo, desencarnou em 1869. Então, esse comentário aqui no Livro dos Espíritos foi em 1857, né, antes do lançamento do livro. Nessa questão aí, foi na segunda edição do livro, 1860, né? E ele comentava, já que havia um avanço, quando já estava abolido na maioria dos países, a pena de morte. Mas nos tempos da Idade Média, da Idade Antiga, havia muitas condenações, né, de pena de morte. Né? No tempo de Jesus, os ladrões e assassinos eram crucificados. Né? Nós temos na própria França Guillotin, que é o inventor da guilhotina. Houve a guilhotina. Então, houve muito inocente que foi condenado à morte. Né? Tinha muito marginais, né, que vivem à margem da sociedade, muitos criminosos, mas também muitos inocentes foram assassinados pela pena de morte, né, pela guilhotina, pelo enforcamento. Mas nós já avançamos. Hoje são poucos os países que ainda têm pena de morte, que é a pena capital, né? Nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, poucos estados. No Oriente Médio, são poucos, né? Acho que na América Latina não tem nenhum país, nem na Europa, não tem mais, que tenha pena de morte. Então, já avançamos, já é um progresso.
Exatamente, exatamente. O que você traz aí, olha na fala dos espíritos, quando ele fala ali, ó, quando os homens estiverem mais esclarecidos. É o que a gente fala. Instruí-los. Não tem outras. Tudo no livro dos Espíritos, no Pentateuco, essas obras são mensagens, são concatenadas, que são linkadas. A gente lê o livro dos Espíritos, a gente vai achar umas esmiuçadas lá na Gênesis, lá no céu e inferno, né, no Evangelho. Tudo vai estar interligado, porque os Espíritos chegam a uma condição onde esses ensinamentos, e diga-se de passagem, Jéssica, na propensão de ser criados simples e ignorantes e evoluir a cada dia, eles já estiveram nessa condição. Então, quando eu me predisponho ao esclarecimento, ao estudo, eu entendo que esse que eu julgo como a margem da sociedade, sou eu, outrora. Desculpe, Salles, eu interrompi. Mas é que eu lembrei aqui de outra fala de Emmanuel, que é quando o Chico pergunta a ele, né? Emmanuel, o que é um criminoso? E ele diz, somos todos nós, enquanto não formos descobertos. Então, todos nós cometemos algum crime, algum erro, alguma coisa do passado, e Kardec, nessa nota, nesse comentário dele, ele chama atenção para a questão social, que a gente também deve estar atento, né? Atentos à questão social. Em que sentido eu trago isso, né? Quando ele diz, os espíritos falam da educação. Então, se nós temos uma sociedade voltada para a educação, para o esclarecimento, não só o esclarecimento, porque a gente está falando aqui, mas tudo é espírito. Sim. Né? Tudo é espírito. Exatamente. Mas eu não acredito no espiritismo. Tudo bem. Não, você não vai deixar de ser espírito. Eu não acredito em Deus. Tudo bem. Mas, né? Então, o que acontece é que quando os homens, né, quando a sociedade ela evolui, ela se torna mais esclarecida, mais instruída, mais educada, informada, e essa informação chega a todos, né, disseminada, e através também da educação moral, né, a gente vai ter pessoas comprometidas com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento do outro, com a questão das famílias, das crianças, da saúde como um todo, da própria educação intelectual e profissionalizante também. Então, tudo isso vai fazer com que essa violência, a crueldade, né, as dores diminuam. E a gente pode perceber que uma sociedade onde tem os maiores índices de violência é uma sociedade adoecida, ferida, né, que tem ali alguma dificuldade, algum problema social, algo que está por trás, que é muito maior, que está nas engrenagens, e que a gente olha mais para o final dessa cadeia. Né? E o final dessa cadeia é sempre a pessoa marginalizada, é sempre o crime. Né? Mas existe um contexto dentro disso que Kardec olha para isso muito bem, e claro que a educação vai ser aí a mola mestra que vai impulsionar não só esses que caem claro também, gente, que todo mundo tem escolha, né? A gente tem a escolha, tem o livre-arbítrio, mas nem todos têm condição consciente, né? Ou consegue discernir conscienciosamente o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, até porque existem também algumas circunstâncias que embotam, por assim dizer, a nossa capacidade de fazer uma escolha lúcida, né? Então é preciso que a gente leve todas essas coisas em consideração, e eu penso que é assim que a espiritualidade superior age, né, dessa forma, porque senão não teria reencarnação para todos, né? E tem, a reencarnação é para todos, é um direito de todos, para que todos possam
através da educação, da busca desse melhoramento com as experiências, com os conflitos, com as dificuldades, que são atitudes e são ações pedagógicas da lei divina para proporcionar que todos possam evoluir. Você falou, agora não tem como eu fugir a essa regra. Você falava que somos criminosos, marginais, a partir do momento, né, que a gente, basta que descubram, até descobrirem os nossos crimes, né? E aí eu já trago para a reflexão de você que nos ouve aí. A não inclusão num processo educacional, pedagógico que Jéssica traz, é um crime? Reflita, que não afirmar, que é um questionamento. É filosofia. Quando a gente vê, você que está aí, se normalizar num estado aqui do nosso Brasil, 18, 19 mortos num processo de chacina. Chacina, essencialmente chacina. Porque invadiu-se e disse, ó, pouco importa o que for, nós vamos acabar aqui com esse tráfico, sem saber que aquela ação, sem um processo de inclusão do indivíduo nessa sociedade, sem o resgate desse que me provoca no baba, vamos colocar aqui, eu continuo deixando um processo de multiplicação desses indivíduos. Então olha como está. Quando eu estou no seu país aqui, no nosso país aqui não acontece isso, mas no seu país aí, você que me ouve agora, onde há um desinvestimento na educação, na ciência, tecnologia, na saúde, e aí você deixa de trazer esse indivíduo que está à margem da sociedade para um contexto onde ele possa, por exemplo, aprender uma atividade laboral, uma atividade técnica, profissional, tirando esse indivíduo do mundo, às vezes, do tráfico, porque é uma ilusão onde se consegue uma remuneração fácil através de um tráfico de drogas. E aí a gente vai vendo que está tudo ligado desde o processo de educação do berço, pela falta de acesso a bens de todas as espécies, por conta de comportamentos inadequados dos nossos irmãos que acham que não são criminosos quando cortam uma verba que está direcionada para a alimentação de alguém, para a educação de alguém, para a habitação, para o lazer, para a cultura. Isso não acontece no nosso país. Eu estou colocando hipoteticamente se aqui acontecesse. O nosso país é um país tranquilo, onde não há esse tipo de... Gente, aqui, logicamente, eu estou falando uma questão de ironia, mas é uma provocação para você que é cristão, que é espírita. Você participa, vou citar um cristão aqui, da mesma forma que o católico Júlio Lancelotti, caindo para dentro, expondo-se, sabendo, ainda que não seja um espírita, mas crendo na imortalidade da alma, porque ele está pouco se importando que pode acontecer com ele, mas ele não vai deixar nunca de fazer aquilo que ele se propôs, que é a ajuda dos carentes, que é o processo de educação. Nós espíritas que falamos da valorização da vida o tempo todo, dia e noite, o que nós temos feito? Nós temos apoiado pensamentos que são a favor, sobretudo, dessa pena de morte que a gente fala, da misoginia, do racismo. É que cada um de nós faça esse processo de consciência, de autoinclusão. Qual o meu comportamento? Tem sido essencialmente teórico? Eu fico, ou eu fico ali de mãos contemplando, que a proposta do Cristo é a da autoinclusão, é da justiça social,
é dos incomodar-se. Não é um convite para guerra armada, mas é um convite de um não cristão, por exemplo, Mahatma Gandhi. Temos sido Mahatma Gandhis? Temos sido Dom Phillips? Temos sido Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Luther King? Não é essencialmente aquilo, não, que ali é um processo evolutivo muito distante de nós. Mas no nosso dia a dia, o que nós temos feito nesse processo de transformação do outro através da educação e do exemplo? Então, espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. Jéssica. Olha como ele faz. Então, muito boa essa fala. Eu acho que foi uma complementação, né, daquilo que eu trouxe. E a gente precisa cada vez mais refletir nas nossas atitudes, não só como espíritas, mas como pessoa humana, como seres humanos que nós somos. É preciso pensar sobre essas coisas, sobre essas causas, mas pensar no sentido de não separação ou separatividade, não que nós que a gente não se divida em ideologias, em bandeiras, mas que a gente pense sobre uma ótica, sobre uma perspectiva de humanidade. Somos todos pessoas humanas, não importa aí como cada um se identifica, né? Acho que a nossa primeira identidade é sermos seres humanos. E depois disso, tem os desdobramentos, as peculiaridades de cada um. Mas o fato de sermos humanos nos dá o pleno direito a que todos tenham acesso, né, de igual forma ao bem-estar, à oportunidade de crescimento, à oportunidade de educação. Claro que nós estamos num mundo de desigualdades, né, desigualdades sociais, de prova e expiação, é um mundo escola, é um mundo hospital, e tudo isso nós sabemos de todas essas coisas. Mas isso justamente é para estimular a nossa ação cada vez mais na prática do bem, na prática da fraternidade. Perfeito. Prática do bem e da fraternidade. Prática. Essa palavra, Jéssica, eu gosto de pegar essa palavra-chave. Prática. Prática. Na prática, Ronaldo, fala um pouquinho da prática do espiritismo. Espiritismo na prática. Fala um pouquinho, Ronaldo. Tem uma passagem evangélica que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrar. Perfeito. Né, terá o reino dos céus. Então a prática do espiritismo, a prática cristã, não é só você estar ali indo ao templo, né, indo à igreja, orando, fazendo a comunhão, ou indo assistir às doutrinárias. Não. Existe a prática cristã, a prática do espiritismo, os trabalhos sociais, o trabalho de caridade. O nosso objetivo principal é esse: acolher o próximo, né? Ver o sofrimento do próximo. A casa espírita está ali para acolher, como a casa do caminho com Pedro esteve para acolher. Essa é a proposta. Essa foi a proposta de Jesus, essa foi a proposta da Casa do Caminho, quando foi criada por Pedro, e essa é a proposta da Casa Espírita. Além da prática da caridade, tem a questão do instruí-vos, né? Então, é importante, além da prática de caridade, da assistência aos necessitados, nós temos que nos instruirmos, né? A máxima de Kardec sobre essa questão sobre instruí-vos, que ele fala primeiro o quê? Amai-vos. Amai-vos. Espírito é a prática da caridade. E depois o instruí-vos. Então essa é a nossa prática. Essa é o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita tem que ter essa máxima, né? Amai-vos e instruí-vos. Aqui apareceu dizendo assim: Gel, minha prima. Um cheiro, Dani Nascimento, minha prima lá de Salvador.
Beijo, meu amor. A gente quase que ia te visitar e final de semana passado ia aportar aí, mas vai surgir a oportunidade. Ok. Jéssica, eu vou ler a pergunta 761, que é justamente para esse que pensa que em fazer a justiça com as próprias mãos através da instituição do Instituto da Pena de Morte. A pergunta é, que Kardec faz aos espíritos, a 761, viu, Ronaldo? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha aqui, ó. Aqui meu dedo. A 761. Esse Kardec não é mole, né, minha gente? O que é que ele respondeu? A pergunta que ele fez é sagaz. A onça com a vara curta. Aí o que é que os espíritos responderam, Jéssica? Falei. Ele diz, os espíritos, que também é brincadeira, diz assim: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Né? Arrependei-vos. E aí? Arrependei-vos. Então quer dizer, Jéssica, que não é simplesmente esse. Não, é 8 ou 80. Não, tira logo aí daqui e tira o problema da sociedade. Será que não existe outra forma que não seja eliminar o indivíduo desse meio, dessa sociedade, Ronaldo? Será que já pensou se a gente não fosse pontuar aqui, já que você falou de cada um tem a sua pena, se a gente não fosse colocar um grau de como é que diz? Um grau de severidade das nossas ações, seríamos todos suicidas, não seria esse nome dessa pena de morte. Cada um teria a sua. Com certeza, um motivo para ser guilhotinado. Para ser guilhotinado? Pare para analisar. Cada um teria, já que somos todos criminosos, até que não sejamos descobertos, né? Quando descobrirem os nossos crimes, é morte. Jéssica, é morte certa. É morte Ronaldo, certa. E a gente está falando aqui no âmbito da ação, a gente não está falando no âmbito do pensamento. Porque o pensamento é a primeira execução. Na hora que você chega no pensamento, na elaboração de como eu vou executar tal ou tal coisa, já está ali, só está faltando materializar. Os espíritos falam aqui, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Porque existem casos, né, de criminosos que por falta de oportunidades, eles entram no mundo do crime. Mas eles estão querendo essa oportunidade de sair dessa situação de marginalidade. Lógico que existem chamados criminosos de alta periculosidade, né? Que eles têm que ser afastados do convívio social. Exato. Né? Mas o sistema penitenciário é muito falho. Né? Como deveria ser tratado o criminoso no sistema penitenciário? Nós não temos um sistema penitenciário adequado para esse marginal, esse indivíduo que está ali separado da sociedade e que precisa não viver num mundo de ociosidade dentro do sistema penitenciário, mas seria um meio em que ele tivesse alguma coisa para fazer ali, né? Uhum. Seria existiam colônias penais, existem algumas que colocam o preço para produzir, aprender uma profissão, né? Existem alguns exemplos de sistema penitenciário que realmente leva o indivíduo, o criminoso, ao arrependimento e a querer novamente pertencer ao meio social. Você consegue recuperar. Então, quando você elimina o indivíduo através da pena de morte, você tira a oportunidade do arrependimento.
Então, mas o indivíduo é de alta periculosidade. Mas os espíritos falam, há outros meios de se preservar dos perigos, que não sair matando, né, guerreando e eliminando esses indivíduos. Né? Aí a gente entra também num tema que é bem complexo, né? Que é toda a questão social, de novo. Não tem como fugir, né, Jéssica? Educacional e social. Quando a gente vai falar de sistema prisional, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí a coisa vai mudando de figura, porque existe todo um contexto aí também. Então, como você disse, algumas instituições acabam agravando aquele problema, quer dizer, se transformam em oficinas para aperfeiçoar o crime. Exatamente. Né? Para Se aperfeiçoar aumenta o crime. O potencial, às vezes. E a gente também precisa perceber que tem alguns outros indivíduos que, de repente, num momento de infelicidade, um impulso, algo ali cometeu, né, um crime, um equívoco. E que quando chegam nesses ambientes, aquilo só potencializa, ele precisa se tornar mais violento para que ele possa sobreviver, para que ele possa suportar aquele contexto. Né? E aí ele precisa também, de repente, nesse movimento, ir se agregando a outros crimes, né? Para poder ele ir passando por aquilo. Não tem isso que Ronaldo traz aí, que o Livro dos Espíritos traz. Não tem essa porta aberta para uma reforma, para uma educação. Eu não falo nem reeducação. Eu falo em educação, porque alguém que é educado, dificilmente ele vai retroceder. Excelente. Então, não há uma reeducação. Há uma educação desse indivíduo que não teve acesso, ou não teve oportunidade, ou não teve um meio. Porque às vezes a gente fala assim, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Sabe, mas cada um tem o seu caminho de despertar. Cada um tem o seu start. Quando a educação é real, não precisa reeducar. Né? Gostei da sua fala. É. Perfeito. Pessoal, aí uma outra observação que eu queria trazer para a gente. Quando a gente fala que indivíduo A ou indivíduo B cometeu tal atrocidade e aí não é dada a chance. A gente tem observado pessoas que têm um papel social gigantesco para a humanidade e que, por um olhar determinado, ele não foi colocado à margem da sociedade por uma pena e que hoje são figuras importantíssimas. A gente vê histórico, né, de pessoas, eu estive no mundo do assalto, das drogas, passei, tomei tiro. Eles não vamos acabar com esse indivíduo aqui agora. E que eles tiveram a oportunidade e hoje são exemplos. E eu trago aqui a favela como essa forma essa parte da sociedade à margem do que a gente considera como trivial, como correto. Indivíduos que saíram de lá, de dentro dessas favelas, que hoje são transformadores e multiplicadores de comportamentos e incentivadores de ações voltadas para o bem. E continuam, né? O sair, eu tenho certeza que é uma forma figurada, porque tem alguns indivíduos... Continuam, eles saem da criminalidade, eles saem da violência. Exatamente. O sair que eu falo são oriundos, né? Eles continuam nesse ambiente, né? E aí eu também reforço a sua fala e complemento. Eles continuam naquele ambiente para disseminar e dizer para aquele garoto que está ali sem nenhuma perspectiva, vendo se reproduzindo cenas de violências o tempo todo, dizer para ele, dá para ser diferente. Exato. Dá para fazer as coisas de outra forma. Aqui mesmo, né? Daqui. É uma coisa que a gente ouvia muito, até eu e Joyce, no tempo dos empreendimentos, era floresça onde você está. Né? Onde você está, é possível que você floresça, que você dê o seu melhor, que você faça o seu melhor, que você se torne um diferencial. Então, incentivar cada vez mais essas pessoas, dizendo que sim, né? Que elas fazem parte de uma sociedade,
que elas pertencem, né, a esse meio e que é possível que elas tenham acesso também, né, é para todos, a educação, a boa moradia, as boas condições de vida, mas, né, novamente é um outro ponto polêmico, porque quando o Estado ele não governa, quem governa é o crime. E aí as coisas, a ausência, né, do Estado, exatamente, vão ficando cada vez, vão se agravando cada vez mais. E a nós, enquanto espíritas, também cabe refletir dentro de um contexto geral, à luz da doutrina espírita, compreendendo esse processo de evolução de cada um. Cada um está no ambiente que precisa e que é favorável para o seu crescimento evolutivo, para o seu aprimoramento moral, e que esses ambientes, nesse ambiente estão as ferramentas, os recursos necessários para que essa pessoa se desenvolva. Então, é preciso também estar atento a isso e sermos nós os incentivadores. O Espiritismo, ele costuma ser como uma lupa, né? Então, uma ampliação. Isso aqui pode ser uma oportunidade de crescimento. Isso que você pensa que é uma coisa negativa, que é ruim, que é um sofrimento, pode ser uma oportunidade de dar a volta por cima e de uma renovação, né? Em todos os sentidos. Perfeito. E aí, gente, complementando, a gente erroneamente, quando você está diante agora da afirmativa do Espiritismo, do espírito ser criado simples e ignorante e ascender, está sempre em evolução, a gente vai tentar, às vezes, dar contramão. A gente quer que o indivíduo, ao nosso olhar, que ainda não se percebe como alguém imperfeito, quer que o indivíduo venha do Cristo para o Neandertal. Não é? Observe que coisa fantástica. Mas você tinha que... Não vamos colocar esse indivíduo, Ronaldo, para ser um governante, porque o histórico dele lá, enquanto ele era adolescente e jovem, ele fumou droga. Então a gente quer que ele seja um homem perfeito para governar. Não, é um processo de construção para que ele chegue, não é o contrário. Ou seja, se eu for procurar um indivíduo desse, polido para ser perfeito, a gente vai ter que pedir reencarnação de espírito completo já aqui. Pode falar. Me permita compartilhar uma experiência, né? Eu sempre trago no programa Conhecer a minha experiência de mãe, do dia a dia, e é o que a gente estava falando, que o espiritismo na prática é isso, são nas pequenas coisas que a gente deve incentivar os nossos filhos, netos, sobrinhos, a reflexão de algumas coisas. E aí eu sempre fico garimpando nessas oportunidades e elas acontecem. E os meninos lá em casa são fantásticos para criarem essas oportunidades. Então, Júlia é a minha caçula, vai fazer 5 anos, tá no grupo 4. E Laura que tem a missão de orientar a tarefa à tarde, porque eu estou no trabalho, quando eu chego a gente revisa, vê o que é que foi feito, o que é que precisa, né? E aí, quando foi essa semana, eu cheguei e Heitor veio, Heitor fica gerenciando, então gerente. Então, gerente, aí ele fez, minha mãe, Júlia estava impossível. Perguntamos a ela, mãe, eu contei, foram 14 vezes perguntando, Júlia, depois do 8, quem é que vem? Depois do 8, quem é que... Ela, mãe, 14 vezes. Ela não sabia. Eu disse, lógico. Ela nunca viu o 9. Ela não sabe que depois do 8. Você sabe, porque você já tem 11 anos. Ela tem 4, você já passou por isso. Só que quem lhe disse que depois do 8 vinha o 9 foi eu e sua pró. Porque já passei, porque já então conheci. É ensinar a tarefa. Se ela não precisasse de ajuda, vocês não precisariam ensinar. Se a gente pede para ensinar, é porque ela precisa de ajuda, ela não sabe. Então, mas mãe, ela precisa que repita 14 vezes que depois do 8 vem o 9. Na 15ª, talvez ela lembre, depois do 8 vem o 9. Ou talvez na 20ª. Mas enquanto ela precisar que repita, terá que ser repetido. Exato. Que depois do 8 vem o 9. E é assim com a gente. Quando a gente amplia isso para o macro e para o social, Deus nos dá infinitas possibilidades de reencarnação para que a gente entenda que depois do 8 vem o 9. Exatamente. Não Tantas vezes
diremos para tantas vezes. entender. E é aquilo, perdoar 70 vezes 7, infinitas vezes. Você precisa estar exercitando a tolerância, a paciência, a caridade, o tempo inteiro, o tempo todo. Ah, mas isso não acaba não. Não, não acaba, não tem fim. Deus é eterno, você é imortal, não vai ter fim. É assim o tempo todo, até que seja um automatismo, Isso, tal seja qual o oxigênio. as batidas do coração, a nossa respiração, a circulação sanguínea, que foram coisas que nós fomos de reino em reino tornando automático. E agora, no reino nominal, o momento da gente automatizar o amor, né? Aprender a amar automaticamente. Né, com receio que a gente recebe. Se você é um empresário e você contrata uma pessoa que saiu do sistema penitenciário, muitos dão oportunidades, mas muitos não dão, então eles não têm oportunidades, né, de seguir com a sua vida social, né, de seguir, de se reintegrar. Então isso tem que mudar, né? O indivíduo cumpriu a pena, você tem um histórico de comportamento do indivíduo durante o cumprimento da pena. E quando ele sai do sistema, ele tem recomendações, né? Primeiro ele sai para o semiaberto, ele entra no regime condicional e ele é acompanhado, né, por um agente público que vai tentar reintegrar aquele indivíduo. E como é que nós recebemos esse indivíduo? É muito difícil, né? Como é que a gente sempre vai ficar naquela desconfiança, né? Será que esse indivíduo realmente se arrependeu? Será que ele realmente agora está disposto a retomar a sua vida? Esse questionamento, né? Essa reflexão que a gente faz também. Perfeito, perfeito. Então, pode falar. Sobre isso, Ronaldo, eu lembrei de um outro livro. Na verdade, são dois, só que eu não lembro onde é que está. Se está no Boa Nova ou se está no A Flores no Caminho, que é de Amélia Rodrigues, que ela conta a história depois. Eu tenho quase certeza que é Amélia Rodrigues. Ela gosta de falar, ela fala lindamente, de uma forma poética, sobre o Evangelho, tal qual Humberto de Campos faz, né? É Humberto de Campos, o Boa Nova? Humberto de Campos. Mas a Amélia Rodrigues, ela é muito mais poética. Ela pinta aquela tela do Evangelho, aquelas cenas, ela traz linda que você não sabe se você assistiu ou se você leu. É lindo a forma como ela descreve. E aí ela fala sobre Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, enfim. Depois da crucificação, ela faz aquela conversão, né, e passa a seguir Jesus. Ela era considerada uma criminosa pela sociedade por conta das atividades lá, né, que ela exercia, e que era muito julgada sem que ninguém buscasse ali o contexto daquela situação toda, mas enfim, ela vai buscar trabalho honesto, né? E ela começa a bater nas portas das pessoas atrás de um emprego de escrava, de serviçal, seja lá do que for, de cuidar das crianças, de cuidar das ovelhas, mas ninguém quer dar emprego a ela, né? As pessoas só fazem julgar e batem a porta na cara e não querem. E aí ela pensa, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Aí ela vai atrás de Pedro, na Casa do Caminho, e Pedro, que traz aquela nossa... A gente vai ver que os 12 vão trazer traços da nossa personalidade, né? E Pedro traz aquele traço daquela pessoa mais severa e aquela coisa mais dogmática, enfim. E aí Pedro não aceita, né, que ela participe ali daquele colégio, na Casa do Caminho, porque ele fica preocupado com a opinião dos outros. O que é que as pessoas vão dizer? Como é que a gente vai receber ajuda? Como é que as pessoas vão aderir ao cristianismo, não sabendo ele que isso também iria fortalecer, né, o cristianismo. Mas, enfim, ele não aceita, segundo a literatura. Vocês podem procurar lá, A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues. Não sei, quase certeza, a psicografia de Divaldo Franco.
E aí ela vai para o Vale das Flores, que é o Vale dos Leprosos, e lá ela passa a se dedicar por quase 30 anos a cuidar dessas pessoas e morre adquirindo. A própria, já ouvi falar. A própria hanseníase. Ela fica com hanseníase e desencarna dessa forma, mas ela não encontra. E aí a Amélia Rodrigues traz justamente essa reflexão, né? Que a gente fica o tempo todo fazendo discursos e campanhas para que o outro se converta, para que se torne melhor, para que se eduque, para que isso, para que aquilo. Mas quando a gente sabe que a pessoa tem ali um passado, quando a gente sabe, porque nós todos temos e não sabemos, né? Mas graças a Deus, mas quando a gente sabe, dificilmente a gente vai dar uma oportunidade para essa pessoa, né? Porque é o que eu falei no início, a gente acaba definindo a criatura por aquele momento, pelo ato. Por aquele ato. Jéssica, já que você pegou aí, eu queria que você trouxesse já suas considerações finais, e a gente já está aqui no final do programa. Né? Eu olhei aqui e parei. Fala aqui o que é que você fecha aí pro pessoal aqui da... Gente, eu agradeço esse momento, né, que a gente está aqui, e eu gostei muito das discussões de hoje, da nossa conversa de hoje. Eu acredito que foi de bastante proveito, assim, pelas sementes, né, que a gente foi plantando de reflexão, e eu espero que todos possam refletir e entender que todos nós estamos num planeta hospital, né, somos todos adoecidos, criminosos, enquanto não somos descobertos. Então, que possamos ter mais compaixão, mais fraternidade, mais tolerância e menos separatividade, né? Mais amor, por favor. Muito obrigada, Okay. Uma boa noite para todos. Ronaldo, as suas considerações finais aí, meu irmão, por favor. Agradecimentos aí aos ouvintes da 93 FM, os que estiveram conosco até agora, aos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Uma boa noite a todos. O programa foi esplêndido, foi muito bom e espero estar presente na próxima semana, no mesmo horário, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. É isso mesmo. Gente, aqui eu finalizo agradecendo a todos vocês, mas sobretudo a espiritualidade maior, pela inspiração que nos chegou. Talvez possamos ter falado algumas coisas mas que na verdade precisavam ser ditas, né? A gente não vai agora aqui fazer um resumo do que a gente falou, mas agradecer a oportunidade. A oportunidade dada pela 93 FM, pela rede STP TV, enfim, por todos vocês que estão aí nos ouvindo e que vão ouvir esse programa, e que, como bem Jéssica disse, que as informações aqui trazidas, elas sirvam essencialmente para um processo de autoeducação, que é a proposta crística. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus, e até sábado que vem aqui no programa Conhecer, no Instagram e na 93 FM, Rede STP.